Eu não ligo muito pro Frankenstein, difícil me empolgar com uma nova adaptação depois de tantas, mas trata-se do Guillermo del Toro. Eu tava mais ou menos assim ano passado com o Nosferatu. Tem um novo filme do Nosferatu? Mais um? Quem é que vai dirigir? O Del Toro é o pai contemporâneo dos monstros, ele nasceu para contar essa história. Então, bora ver o que ele aprontou, sem spoilers. Vamos lá? Vamos lá! Frankenstein. Você conhece essa história? A lenda do monstro, criada por Mary Shelley em 1818, é adaptada como um drama familiar examinando criatura e criador, onde o milagre da invenção encontra o abandono e a burocracia da culpa. A direção é do Guillermo del Toro e ele sempre vai ter um lugar quentinho no meu coração pelo filme El Laberinto del Fauno. Aqui a abordagem dele é como um ritual de responsabilidade. Laboratórios viram palcos, salas de estar viram tribunais e a gramática da encenação é moral. No começo, o criador ocupa o centro do quadro com uma autoridade geométrica. Conforme as decisões vão pesando, ele é empurrado para as bordas, engolido pela arquitetura. A câmera varia entre o olhar observador, aquela coisa do mundo vendo a obra, e momentos de subjetividade controlada, onde parece que o quadro respira junto com a criatura. Esse vai bem funciona muito bem e desloca a nossa empatia sem cair num didatismo forçado. Em relação ao tom, o diretor prefere a elegia ao susto. É um gótico sem muita poeira, um romance, mas sem açúcar, uma observação política, mas sem panfletos. Eu cheguei a questionar se eu estava decepcionado pela falta do elemento de horror aqui, afinal, é a criatura do Frankenstein, Del Toro, estava esperando uma coisa mais assustadora, mais monstruosa, mas eu comecei a entender que ele focou no elemento triste da história. É muito melancólico o que acontece aqui. E mais do que te assustar, o filme vai te deixar pensando, pelo menos me deixou pensando. O que é a inovação, por exemplo, quando ninguém assina a responsabilidade? Como fica uma criatura que foi criada e depois abandonada? Qual é o propósito dela no mundo? Como você encontra um precedente para isso? Dá até para fazer alegorias com a inteligência artificial, por exemplo. Se a gente criar um ciborgue capaz de sentir, quem tem responsabilidade sobre o que acontece com ele? É tanto que eu parei de sentir falta de algo mais violento e assustador e até estranhei quando entra uma cena que é extremamente violenta. Pareceu até deslocada, como se ele tivesse pensado, não, tá brando demais, eu preciso de... Vamos botar uma cena que ele tananã, tananã. A cinematografia conta a história pela temperatura. Azuis e cinzas em espaços públicos, onde a hierarquia respira, âmbar de vela nos interiores íntimos, um calor que conforta e denuncia, e um verde hospitalar se infiltra quando a ciência chama o status para dançar. A câmera lê a arquitetura com deslocamentos laterais e avança lentamente como se fosse a consciência se aproximando. Quando há momentos de espanto, a câmera ganha altura para comentar a soberba. A composição usa simetria como falsa ordem, diagonais para o caos e verticalidade como desejo de ascensão. Eu gostei muito do design do monstro, eu sei que algumas pessoas reclamaram, mas para mim funcionou bem demais. O filme evita a caricatura e aposta no anatômico expressivo, parece mesmo algo pensado por um cirurgião doente, e ele é iluminado para assumir uma porosidade real. O diretor não esconde as emendas, as cenas com ele em plena luz do dia, você vê tudo. É um belíssimo trabalho de maquiagem, provavelmente vai ser indicado ao Oscar no ano que vem. O filme privilegia tudo que é tátil, o design de produção é impressionante, há complementos digitais, é claro, e quando são usados para polir o filme, funcionam. Só houve uma ou outra cena onde o CGI pesou. A trilha prefere temas líricos a sustos percussivos, ela tem um desenho melódico ao redor da criatura e uma pegada bem mais quebradiça ao redor do criador, que é o real monstro. O roteiro é um triângulo, tem a parte do criador,
amor, da criatura e da máquina social. Entre os principais temas estão a responsabilidade, o abandono, o luto e a classe. O ponto de vista alterna entre criador e criatura, eu gostei disso. De um lado você tem o homem que explica e do outro o ser que descobre. É um zigue-zague que dá mais complexidade ao relacionamento dos dois. A montagem definitivamente deixa o filme respirar, são 2 horas e 30. Eu senti o tempo, mas não a ponto de ficar incomodado. A duração aqui é mais como uma cicatriz com a qual você se acostumou do que como um ponteiro afiado. Faz sentido? O tom do filme é uma dança instável que vai do melodrama romântico à severidade clínica a um drama sobre identidade com violência brutal. A parte processual enriquece o mundo, mas afrouxa a corda rítmica por tempo demais. E aí eu já tô sendo chato, mas há um excesso de símbolos aqui. Às vezes a imagem já disse tudo o que tinha para dizer, mas a cena insiste na iconografia. O Oscar Isaac faz um babacão aqui, eu acho que é o Victor Frankenstein mais odiável que eu já vi. O carisma dele é quase anestésico, ele te envolve, explica, encanta, convence, e só depois você percebe o desvio moral do que está acontecendo. Ele se beneficia dos planos sustentados, quanto mais tempo a câmera não corta, mais ele tem que segurar a mentira, e ele faz das pausas uma confissão. O arco tradicional desse personagem é o do cientista louco que se arrepende, e isso está presente aqui, mas ele também funciona como um gestor de narrativas. Um homem confrontado por consequências que a oratória simplesmente não resolve. O Jacob Elordi faz a criatura e, de novo, talvez eu esteja na minoria, mas eu gostei pra caramba desse monstro. Ele tem um repouso pesado que diz mais que qualquer rugido. Ele interpreta a inteligência como fome, uma necessidade biológica de aprender. A voz dele é um instrumento que dá a sensação de uma mente que está aprendendo a se organizar em tempo real. É um trabalho com uma bivalência rara, mítico por um lado e infantil do outro. É uma presença muito tátil e um personagem muito triste. A Mia Goth é uma observadora estratégica numa casa de contatos invisíveis. Ela não é ingênua, ela lê a coreografia social e usa o olhar dos outros como alavanca. O Christoph Waltz é um administrador de oportunidades que transforma a moralidade em termos de condições. Ele não faz nada de errado aqui, mas já tem um tempo que eu vejo esse ator sempre interpretando a ele mesmo. Frankenstein é um filme gótico que pulsa como uma elegia elétrica. Belo, contundente e maduro. Um espelho polido com lâminas afiadas. Nota 8,4. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.